A Ele a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria, exclusivo, Central Podcasts, Rádio Evangelizar. Olá, meu querido irmão, a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Esse é o meu podcast, A Ele a Glória. Eu sou Dulce Maria e estamos iniciando mais um podcast. Seja bem-vindo. Temos um convidado novo hoje, isso mesmo, ele é jovem e Deus também colocado isso no meu coração. Trazer também pessoas jovens aqui. Para você também poder conhecer mais pessoas com suas realidades, com sua fé, enfim. É bom falar com gente jovem. Mas ele mesmo vai se apresentar, ele mesmo vai dizer o nome dele, quem ele é. A paz de Jesus, Gabriel. A paz de Jesus, Dulce. Olá a todos que estão acompanhando este podcast. Me chamo Gabriel Matos, sou acólito do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, de Jesus das Santas Chagas, já por um bom tempo. E hoje estou aqui aceitando esse convite, desta partilha um pouquinho aqui com a Dulce Maria, essa grande mulher na fé que nos inspira, né? Amém, amém. Vai ser um bate-papo bem gostoso, bem legal. Gabriel já falou, né, da onde ele é, aonde ele serve. Eu conheci Gabriel aqui mesmo no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, que fica aqui em Curitiba, na Praça Senador Correia 55, bem no centro, né, Gabriel? Bem no coração. Bem no coração de Curitiba, né? E é uma pessoa muito ativa, né? Eu quero que você fale um pouquinho do que se faz. Você falou que é acólito. Mas o que é acólito? O povo lá do outro lado diz assim, mas o que é essa palavra acólito? O que o acólito faz? O que se faz, Gabriel? Isso, desde muito cedo eu já posso dizer que o Senhor me quis perto dele, né? Então eu comecei a minha caminhada desde a catequese, quando eu tinha 7 anos, né, numa comunidade pequena no bairro de Cercado, paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, comunidade Santa Joana d'Arc. Acho que a gente nunca pode esquecer das nossas raízes, né? Foi lá onde tudo começou. Comecei a minha catequese, comecei como coroinha, lá ainda com 8 anos, no ano de 2010. E de lá foi aonde eu tô até aqui, até agora, né? Então a gente começa como coroinha, para que todos entendam, né? Sim. A gente inicia como coroinha, né? Auxiliando o padre nas... Tinha quantos anos, Gabriel, quando você... Tinha 8 anos. Olha, piazinho. 8 anos, isso. Já comecei a servir com aquela roupinha branca, depois vamos servindo já com a roupa vermelha e a sobrepeliz branca, né? Que é aquela veste que o coroinha utiliza. Sim. Então a gente começou ali já desde pequeno como coroinha, auxiliando os padres nas diversas funções da missa, e depois a gente vai subindo, né? Como diz o outro ali, a responsabilidade vai aumentando. Jesus vai dando as responsabilidades pra gente. E se torna acólito, né? O acólito é aquele que auxilia o padre ali com o rito da missa, né? Nas funções do turíbulo, do missal romano, né? Na missa em geral. É uma responsabilidade a mais, né? Então, para que também possa acolher o jovem, para que não exista um fim. Toda a igreja tem todo um processo para acolher o jovem. Sendo na catequese, depois da catequese vem ali o crisma, a confirmação, um grupo de jovens, de adolescentes. É um caminhar, né? Então você vai se abrindo. É a verdadeira expressão do abrir o coração. A gente vai se abrindo para ser instrumento de Deus. Que lindo isso, que lindo. Que às vezes as pessoas ficam olhando vocês lá, né, com aquelas roupas por baixo vermelha e por cima branca, algumas pretas, enfim. Sim, conforme aqui as dioceses, né, e as arquidioceses orientam que sejam usadas. Exato. E a gente fica vendo aquilo lá muito lindo. A minha filha também faz parte, ela também é acólita e hoje ela é cerimonial. Você também está como cerimonial. Certo, agora surgiu o convite, O Reginaldo, né? Chamou você como cerimonial, né? Isso, nós estamos agora nessa função de cerimoniário, né, auxiliando ainda mais aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, né, de Jesus das Santas Chagas, neste propósito de, claro, auxiliar o padre e também toda a celebração litúrgica, né? Sim. O cerimonial fica mais perto do padre, mas auxilia diretamente o padre, né? Exato, né? Ele cuida mais da função litúrgica da missa, né? Comunhão com a liturgia, claro, mas fica mais perto do sacerdote, orientando-o, né? Ali nas funções, né? Nas funções mais complexas da celebração. Sim. Conforme o tempo litúrgico. O forma litúrgico, né? O tempo da Semana Santa, onde exige muito mais de nós, né? E trabalharam bastante na Semana Santa. Trabalhamos bastante. Todo um processo, né? A gente fez um curso, né? De 5 meses, né? Sim. E é todo um processo. Aqui na Arquidiocese. Aqui na Arquidiocese, em comunhão sempre com a Arquidiocese. Diácono, na pessoa do diácono Cleverson, né? Ele que é o coordenador dos coroinhas e acólitos e cerimoniários aqui da Arquidiocese.
Se Deus quiser, o Diácono Cleberson vai estar com a gente também aqui no nosso podcast, falando um pouco também desse Por Dentro da Sacristia. Por Dentro da Sacristia, um canal próprio dele do YouTube. O canal próprio dele, maravilhoso também, né? Se você conhece e quer saber um pouco mais, se aprofundar nesse canal, acesse aí as redes sociais, né? Por Dentro da Sacristia. Olha aí, que lindo que o Gabriel tá falando aqui pra gente. Por que a gente tá falando disso? Pra você conhecer mais esse jovem, né? Esse jovem que aí você pode dizer assim, nossa, como ele fala bem mesmo. É o jeito dele, viu? E agora eu te pergunto, porque todo o nosso podcast sempre está fundamentado na palavra de Deus, né? Você que já acostuma a seguir a gente, a ouvir a gente, então tudo é sempre fundamentado na palavra de Deus. Que palavra que o Deus colocou hoje pra gente? Que força, Gabriel, é essa que te move? Que força é essa motora por dentro de você? Eu sei que é a tua fé, né? Que a gente já vê que você, e é visível você, esse menino, esse jovem bastante ativo dentro do santuário. Mas quando eu converso com você, o dia que eu te conheci, você tem uma sede por dentro, um fogo abrasador. A gente sente isso, a gente já é mais velha, né, na caminhada, e a gente vê esses jovens que querem se atirar de fato mais à evangelização. E essa força motora nós vamos falar hoje, né? Nós vamos falar nesse podcast, que é o Espírito Santo de Deus. Eu te convido a você abrir a palavra em João, no Evangelho de João, capítulo 14. São várias as passagens bíblicas que o próprio Jesus, né, fala dessa vinda do Espírito Santo. Na verdade, já no Antigo Testamento, né, Gabriel? No Antigo Testamento já falava, já se dizia, já o Espírito Santo sempre esteve presente em toda a história da igreja. Mas vamos pegar um pouquinho aqui, ele também está com a Bíblia, eu estou com a minha Bíblia aqui. Capítulo 14 de Evangelho de João, onde Jesus vai se despedindo dos seus apóstolos. Ele diz, não se perturbe o vosso coração. Ele tem uma tradução diferente da minha, né? Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Não fora assim, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vós. Então Jesus está como que se despedindo dos seus apóstolos. E nós vamos pular agora no versículo 12. Né? Nesse momento que ele conversa com os apóstolos, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, e aí Felipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus diz, vinde, vede, né? Enfim, Jesus está tentando preparar os apóstolos para esse momento de fato de partida dele, né? E a vinda do Espírito Santo. E no versículo 12 ele diz, em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará ainda maiores do que estas, porque eu vou junto do Pai. Né? E aí ele diz depois no versículo 15, se me amais, guardarás meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro paráclito, né? Para que fique eternamente convosco, que é o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós para sempre. É a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então é essa força. Essa força. Que te move, Gabriel, que te fez vir aqui fazer esse podcast. Sim. Que saiu do teu trabalho. Para estar aqui. Eu digo que o Espírito Santo, né, para você jovem que está nos ouvindo, é claro, e até mesmo você mais experiente, né, eu acho que o Espírito Santo, quando você se permite essa abertura do Espírito Santo, né, e quando Jesus promete, né, para nós este Espírito Santo, é algo encantador. E quando Jesus nos promete esse Espírito Santo, é algo encantador, né? E eu, como jovem, tenho a cada dia, confesso, experimentado esse Espírito Santo na minha vida. E é algo que já comentei com a Dulce em várias conversas nossas, né? Aqui nas nossas quintas eucarísticas, sim, né? Que porventura são muito fortes. Mas nas nossas conversas, a Dulce acho que já pode observar, né? Como esse Espírito Santo é algo encantador e inquietador. Né? Às vezes, aí eu partilho em casa, partilho com os amigos, é algo que eu não consigo mais controlar dentro de mim. É algo que você, no acordar, no trabalho, nos momentos de lazer, é essa vontade de estar com o Pai, essa vontade de querer fazer mais, né? E o Senhor vai nos abrindo caminhos. Olha aqui, a providência divina nos marca, né, esse encontro hoje. E meu sonho desde pequeno foi falar, né? Eu comecei lá no meu começo de escola, no meu início, eu comecei a querer ser professor, né? Gostava de falar,
inclusive fiz formação de docentes, né, junto com o ensino médio, e de lá para cá foi algo assim que o Espírito Santo foi soprando, né? Nós terminamos agora o ciclo pascal e nas leituras a gente percebe, né? E você me comentou dias atrás, né? Sim. O Espírito Santo sobe para onde quer. Exato. Né? Tal aquela folha que cai na frente da nossa casa e o vento sopra para onde quer, né? Foi o evangelho de ontem, né? Isso, né? Na conversa de Jesus com Nicodemos, né? Não sabe de onde vem, para onde vai. Né? E eu me sinto assim. Louvado seja Deus, porque é algo que eu me sinto acolhido pelo Espírito Santo, das minhas vontades como jovem, né? A gente passa por dificuldades, a gente sente vontades, né? Da provação da carne e outras vontades. A gente não pode esquecer que a gente tem que viver a nossa juventude, mas com o Espírito Santo, né? Então, para você que nos acompanha, não desista, né? Não se sinta desmotivado por não ser enquadrado em algum grupo de amigos ou por ser rejeitado, não. O Espírito Santo, ele é acolhedor, ele é pairador, ele cuida de nós, né? Ele nos orienta. Então, de testemunho da minha vida, eu tô fazendo, tenho só 22 anos, né? Mas desses 22 anos, a melhor fase. Mesmo passando pela dificuldade da vida, né? Em casa, na vida pessoal, vida financeira, vida sentimental, mesmo passando por tudo, às vezes sentindo uma angústia tremenda, né? Lá no fundo, você acorda de manhã e sente assim, não, eu preciso continuar. Como dizia Monsenhor Jonas Abib, aguenta firme. Aguenta firme. Né? Mas segura aí, espera aí. Segura aí. Que ele já vai falar um pouquinho da vida dele daqui um pouquinho, ele vai, né? Eu quero ainda que você fale um pouco mais dessa força motivadora. Depois nós vamos falar, de fato, o teu dia a dia, como pessoa, do que, de fato, o Espírito Santo está fazendo na tua vida, essa revolução que você acabou de falar, essa força maravilhosa. Nós vamos depois entrar em outra passagem bíblica que está em Atos dos Apóstolos, né? Sim. E onde Jesus já ascende ao céu e ele ressuscita, no caso ele aparece para vários, ele se encontra várias vezes com seus discípulos. Mas fala um pouquinho mais pra gente desse Espírito Santo de Deus que diz aqui assim para nós hoje nesse Evangelho de João. Não vos deixarei sozinhos, diz aqui, né? E vocês farão coisas maiores do que estas. Veja que maravilha isso aí. Isso aqui é uma excelência em palavra. Isso aqui não cabe dentro da gente, né? Sim. Esses dias falando com a irmã Zélia, ela diz assim, se a gente soubesse tudo, acho que a gente morreria. Porque a divindade do Senhor é tão grande que a gente não tem ainda estrutura humana para a gente acolher tudo que Deus quer com a gente, né? Veja o que ele diz aqui, né? Eu vou para meu Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou rogar para o meu Pai e Ele vos dará um outro Paráclito. São várias formas de falar do Espírito Santo. Paráclito, em outra tradução, seria um advogado, aquela pessoa que vai ficar, que vai estar na tua causa. O que além disso, o Espírito Santo, o que te vem na tua mente quando você escuta esse Evangelho, quando Jesus fala com seus discípulos sobre isso? Jesus, ele é muito... Posso dizer assim, ele é muito atencioso, né, nas suas palavras, né? A gente pode observar que a palavra, né, as palavras de Jesus na palavra que nos vem hoje é atenção, né? É esse cuidado, esse carinho. Então, imagine você recebendo uma promessa do próprio Jesus. É algo extraordinário para a nossa vida, ainda mais falando desse Espírito Santo, que esse Espírito Santo que flui das nossas dificuldades, né? Esse Espírito Santo que fica conosco, né? Jesus parte, mas ele fala, não, eu lhes prometo o Espírito Santo de Deus, né? Então eu acho isso algo extraordinário, algo maravilhoso. Por quê? Porque dentro das nossas dificuldades, dentro das nossas angústias, dentro do nosso dia a dia, que nós vamos falar daqui a pouco, sim. Mas norteado pela palavra que nos vem hoje, é esse Espírito Santo que fica, esse Espírito Santo, como você disse, Paráclito, né? Sim. Aquele que acolhe, aquele que ouve e aquele que está conosco em todos os sentidos, né? Sim. Então a palavra de Deus é maravilhosa e eu tenho provado dessa promessa de Jesus todos os dias da minha vida, como jovem, nas minhas decisões, né? Nortear-se pela palavra de Deus é o primeiro passo. Então, quando você escuta isso, o que você me pergunta agora, eu digo, é essa atenção de Jesus, né? Você sentir essa atenção, essa docilidade que já é o Espírito Santo, mas também nas palavras de Jesus. Maravilha, né?
Deus não quer nos deixar órfãos, não quer nos deixar sozinhos. E Ele mandou o Espírito Santo, que é essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, um só Deus, né? 3 pessoas com, vamos dizer assim, com nossas palavras humanas. Cada um tem uma missão, né? Um Pai que cria, o Filho que nos remide e o Espírito Santo que nos santifica. Né? Mas os 3 estão sempre juntos em nós, né? Um não age sem o outro. E isso é maravilhoso. Falar com Gabriel aqui, para você ter uma ideia, né? Toda essa vivência já numa pessoa tão jovem, viu, meu querido irmão? Minha querida irmã, você que está nos ouvindo através desse podcast. Esse podcast você pode encontrar no Spotify da Rádio Evangelizar. Tem vários outros podcasts. Esse aqui é com Gabriel, né? Você está conhecendo um pouco mais da vida dele. Ele é acólito cerimonial aqui do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, de Jesus das Santas Chagas, Curitiba, Paraná, né? Capital do Paraná, não é verdade? Cidade maravilhosa. Cidade, né? Maravilhosa, bem no centro de Curitiba, né? E falando um pouco de Espírito Santo, essa força motora que está dentro de nós. E assim, eu só tenho que agradecer você estar aqui com a gente. É uma graça de Deus, né? Você ter esse tempo aqui, tá, nesse podcast, que tem como finalidade mesmo também evangelizar, despertar no outro, Gabriel, e também aquilo que está meio que adormecido em algumas pessoas. Talvez até pais de família que dizem assim, nossa, como eu queria ter um filho assim. Como eu queria ter um filho assim. Então, assim, nesse momento aqui, pra gente fechar esse primeiro podcast, porque vai ter outro, viu? Vai ter outro com o Gabriel. Então, corra lá para você ver o segundo podcast com o Gabriel. E esse aqui, que mensagem você deixaria para quem ainda está um pouco na dúvida, para quem ainda diz, isso aí é meio complicado? O Espírito Santo se move só em padres, só em pessoas assim formadas, bispos, religiosas, só isso? Não. Não. O Espírito Santo é algo, como eu já falo e vou repetir várias vezes, é algo encantador. Né? Então, para você, meu irmão, minha irmã, pai de família, que nos acompanha nesse podcast, com o tema Espírito Santo, né? É abrir-se para o Espírito Santo. A palavra é essa. Né? Abra o seu coração, né? Cada vez mais, você jovem que se encontra desmotivado, que se encontra ansioso, depressivo muitas vezes, né? Neste mundo a gente vive a temática do imediatismo, onde tudo tem que ser para agora e para agora. Não, tenha calma, tenha paciência, peça o Espírito Santo, né? E peça esse encontro pessoal com Jesus e o batismo do Espírito Santo. Nós vamos falar em outra oportunidade também, né, Dulce? Podemos falar desse batismo do Espírito Santo. Então a mensagem do fundo do meu coração que eu deixo para vocês hoje é essa, né? Se abrir cada vez mais ao Espírito Santo, em forma simples. Na sua oração de amanhã, peça o Espírito Santo, né? Vem Espírito Santo, vem no meu dia, vem na minha hora do almoço, nos momentos mais íntimos do meu coração, nos meus momentos de dores, né? Como jovem, nas minhas dificuldades, nos meus anseios, nas minhas invejas, nas minhas dúvidas, no meu ego, né? Que a juventude tem esse ego muito aguçado, né? Que a gente possa então caminhar, né? Descansar no Espírito Santo. Este Espírito Santo que é Paráclito, esse Espírito Santo que é advogado. Ele nos defenderá. Então entreguemos a nossa juventude somente ao Espírito Santo. Entregue a sua juventude, entregue os seus pensamentos, o seu futuro. Não tenha pressa. Tudo no tempo de Deus. Confie, entregue-se, que o Espírito Santo realizará a obra na sua vida. Amém, amém. Louvado seja Deus. Você já sentiu como foi esse primeiro? Nós vamos ter um segundo podcast, se Deus quiser, com o Gabriel de novo. Obrigado, meu filho. Deus abençoe. Obrigado você pela oportunidade. Que a gente possamos ser instrumentos, né? Que a nossa santidade, né, possa ser vista por outros e que a nossa vida vá se entrelaçando nesse mesmo propósito, né? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe você que está nos ouvindo, né, nesse podcast. A Ele a glória. Eu sou Dulce Maria e você vai encontrar esse e outros podcasts com outras pessoas também, outros temas, no Spotify da Rádio Evangelizar. Até o próximo podcast. Você ouviu A Ele a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria. Conteúdo exclusivo Central Evangelizar de Podcasts.